João 13, 27. Graças a Deus que houve paz em Israel, que houve paz no Irã. Continue orando para que haja paz. Guerra nunca é bom, todo mundo perde. O preço de tudo sobe e muitas famílias choram. João 13, 27. Quem encontrou, diga amém. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça-o depressa. Fala comigo, faça depressa. Faça depressa. Pastor, do que texto está falando? Judas. Entenda que Judas foi um dos discípulos de maior confiança de Jesus. Pastor, de onde você tirou esse argumento? Simples. Você vai pegar as finanças da sua empresa, as finanças da sua casa, você vai pegar a bolsa do dinheiro e vai colocar na mão de alguém que você não confia? Você faria isso? Eu não. Se Judas é oficialmente o tesoureiro da igreja de Jesus, é porque Jesus viu nele um caráter. Jesus viu nele uma conduta moral íntegra, ao ponto de confiar as finanças do ministério na mão de Judas. Ficava com ele. É ele que organizava, pagava as contas, arrumava comida para o povo, as coisas do dia a dia. Era Judas que administrava isso. Entenda algo: nem todo mundo nasce corrupto. Pastor, de onde você tirou que as pessoas não nascem corruptas? Eu acredito que todo mundo já nasce corrupto. Não, tem pessoas que se corrompem. Por isso que a palavra é corromper, que vem da palavra corroer. É como a ferrugem que pega no ferro. Aquele ferro, aquele metal, até ontem era perfeito, intransponível, inviolável. Até que uma ferrugem começou a corroer ele, corroer, até que ele se quebra. Da onde vem, da origem a palavra corrupção, corroção. Você perverteu sua moral. Então por que você acredita que Judas não era corrupto? Porque Jesus, ele não poderia. Ele até poderia, porque ele é Deus. Mas eu não acredito que ele faria isso pelo caráter dele. Entregar o tesouro financeiro, as finanças na mão de um cara que já era corrupto. Faz sentido ou não? Estou pensando na Bíblia, faz sentido ou não? Então o que aconteceu no meio do caminho? Acho que Jesus não pediu o troco. Acho que Jesus não conferiu o extrato. Jesus não ficava conferindo a conta, analisando, fazendo friamente cálculos. Ele deixava correr solto. E Judas, nesse caminhar, foi gostando mais da bolsa do dinheiro do que do dono da bolsa. Tem alguém comigo? Isso é um perigo. Isso é assustador. Que Deus nos livre. Porque às vezes a gente fala muito do Judas e a gente esquece que o Judas pode ser nós. Porque o caráter traidor, ele vai se desenvolvendo. Ele pegava um pouquinho da bolsa dia após dia, até o dia que aquela bolsa já não era suficiente. E ele, sabendo que tinha um cerco, uma armação, um desejo de matarem Jesus, de prenderem Jesus, de pararem o ministério dele, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele faz uma negociação com os romanos e com os judeus, fecham um valor específico, 30 moedas de prata, e por 30 moedas de prata, ele vende o seu líder, sua referência, o seu amigo. 30 moedas de prata não ia mudar a vida de Judas. Daqui 1 ano, 2 anos, ele ia precisar de novo. Tem pessoas que parecem que ficam cegas no seu pecado e trocam coisas que podem perdurar 5, 10, 15, 20 anos na vida dela por momentos tão ridículos, tão pequenos,
pessoas que não pensam no amanhã, não pensam daqui 10 anos, daqui 20 anos. Fazem coisas hoje que com toda certeza vai comprometer seu futuro. O sucesso, vou fazer uma conta muito simples para você entender como que você vai chegar no sucesso. Diga amém. Pastor, como é que eu vou fazer um ano de sucesso? Para você fazer um ano de sucesso, você tem que fazer 12 meses de sucesso. Para você fazer 12 meses de sucesso, você tem que fazer 31 dias no mês de sucesso. 31 dias no mês são 4 semanas. Então por 4 semanas você tem que fazer sucesso. Para você fazer uma semana de sucesso, você tem que fazer sucesso 7 dias seguidos. Para você fazer 7 dias seguidos de sucesso, você precisa fazer horas e horas e horas em um dia de sucesso. O que é sucesso? É acertar, fazer bem feito, com honestidade, com moral, com ética, com excelência, com perfeccionismo. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de entregar o seu melhor. E nessa somativa diária, nesse acúmulo de acerto, nesse acúmulo de coisas boas, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, o reconhecimento vem, a prosperidade chega, as portas se abrem, porque você foi acumulando acertos. A matemática da vida é simples, é acertar mais do que errar. Quem vai errar aqui? Diga amém. Quem vai errar aqui? Diga amém. Todo mundo vai errar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pastor Pedro, você erra todo dia. Você erra todos os dias. Seja um erro grave, gritante, ou talvez aquele dia foi um dia bom. Você cometeu um erro assim pequenininho, pequenininho. Sua esposa pediu algo, você distraiu no telefone. E aí, que era pequenininho, pode ter ficado grande. Né? Achei engraçado. Desculpa, foi espontâneo. Um cafezinho, irmão. Agora veja, esse Judas, ele era amigo de Jesus, homem de confiança, líder financeiro da igreja de Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Já tinha feito um plano. Eu vou até ele. Eles não sabiam quem era Jesus. Naquela época não tinha foto, não tinha Instagram. Possivelmente, acredita-se os historiadores que eles tinham as mesmas semelhanças físicas, o mesmo tamanho, a mesma aparência. E Jesus ainda estava no escuro do jardim do Getsemane, orando ao Pai. E nesse momento que ele está ali se preparando para ser vendido, para ser traído, naquele momento que ele está tentando organizar sua mente para o desafio que ele ia enfrentar, chega Judas com a cavalaria dos romanos, com os judeus. Judas vem na direção dele e dá um beijo. Judas dá o quê? Dá o quê? Tem gente que te trai beijando, porque a gente acha que a traição ela vai vir com um grito, com uma ofensa, com uma humilhação, com um constrangimento. A pior traição não é essa. A pior traição é aquela que é tão sensível que você talvez nem perceba que foi uma traição. Porque tem gente que é especialista em te trair, te machucar e te ferir, e você não percebe. Por quê? Porque ele faz beijando. Tem gente que está te bajulando, mas está doidinho para tomar o que é seu. Vou falar. Hoje eu vim pronto, tá? Com uma guerra espiritual. Tem gente que está te cercando, te servindo, porque quer aprender o seu segredo. Quer ficar perto para entender como que você faz. Tem gente que te elogia aqui porque sabe que se falar mal perde muita oportunidade. Então ele te elogia, mas no fundo ele não vai com essa cara. Tem gente que te consome, mas nunca te assume. Se inspira em você, copia você, aprende com você, mas não tem coragem, não consegue ver as pessoas te honrando. Ela tem que falar mal. Mas perto de você sorri, fala bem, elogia,
te manda uma legenda bonita, te manda lá, tamo junto, Deus é contigo, te amo. Mas só Deus sabe os acordos que são feitos no secreto que você e eu não viu. Eu sei que é clichê, mas é poderoso. Sabe por que algumas pessoas saem de perto de você? Porque Deus viu coisas que você não viu. Você não está entendendo porque que Deus afastou fulano. Deus já sabia o que ia ser lá na frente. Você ia ser vendido sem saber. Judas chega e dá um beijo. Dá o quê? Só que Jesus não é ingênuo. Ele é bom. Não confunda alguém bom com ingênuo. Não confunda alguém que tem um coração generoso, caridoso com bobo. Esse é o problema da humanidade. As pessoas são caridosas, generosas, do bem, e alguns maldosos os confundem como qualquer outra coisa. Jesus sabia quem era Judas. Tanto é que quando Judas vem com um beijo, Jesus devolve com um beijo. É assim, Judas, não tinha outro jeito não. Sabe o problema? Que tem pessoas que acham que nós vamos mudar só porque ela está falando mal da gente, traindo a gente, amaldiçoando a gente, armando planos no secreto. O que eu fico fascinado em Jesus é que Jesus não mudou com Judas. Aí você pensa assim, será que ele era falso? Fala assim, será? Não, porque o caráter de Jesus não mudou, quem mudou foi Judas. Quando Judas chega e beija Jesus, ele fala assim, amigo, com um beijo. Com um beijo. É isso mesmo? Você vai fingir amor, vai fingir afeto, vai fingir carinho, porque você sabe que eu sou humano, para logo me trair? Não faça isso. Se eu tenho um conselho para te dar, não use pessoas para chegar onde você quer chegar. Você não precisa disso. Você vai macular pessoas, você vai traumatizar pessoas, e você vai atrasar a sua prosperidade. Nunca fique no lugar do traidor. Isso é muito sério, e a vida cobra. Os anos passam, e o peso e a mão de Deus um dia ela vem. Tem alguém comigo? O engraçado é que quando Judas chega para dar o beijo, já tinha acontecido uma cena. Qual cena que a gente leu? Porque Judas achou que Jesus não sabia da traição. Só que quem é que pode pegar Jesus distraído? Quem é que pode pegar Jesus desprevenido? Pastor, não estou entendendo. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão esquerda. O seu adversário, o traidor, ele não sabe que você sabe, mas o seu Deus sabe. Deixa eu liberar algo para a sua vida. Deus vai desarticular os planos dele. Deus vai te preparar. Deus vai te contar. Deus vai antecipar. Deus vai revelar. Para quando ele chegar pensando que você não sabe de nada, você já está preparado, já está instruído, já está diante de Deus. Eu preciso liberar algo. Você sempre vai estar um passo na frente dos teus adversários. Eu vou falar de novo. Você sempre estará um passo à frente dos teus adversários. Quando eles pensaram que você não viu, Deus te mostrou. Quando eles pensaram que você não sabe, você sabe. Mas pode ficar em paz. Eu nunca vi Judas prosperar. Eu nunca vi Judas crescer na vida. Eu nunca vi Judas ser alguém. Agora de uma coisa eu sei: aquele que honra Jesus, aquele que vai com ele até o fim, ele recebe poder, recebe autoridade, recebe glória. Levanta as suas duas mãos, meu filho. Eu vou liberar mais uma profecia. Deus vai começar a te usar. Não é porque você é bom, mas é porque você é leal. Deus vai começar a te entregar coisas grandes. Não é porque você é talentoso, mas é porque você é honesto. A Bíblia vai dizer que Deus, ele tem compromisso é com aquele que é fiel. Então o caráter de Deus não significa talentoso, significa fiel, leal, de caráter. E isso Deus está achando em muita gente aqui hoje. E é por causa desse princípio que a sua vida, a minha vida, vai decolar e prosperar. Será que tem alguém que pode crer nessa palavra? Será que já tem alguém para receber e dar um brado de vitória? E confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e em seu eterno amor, e não seremos abalados, não seremos abalados, e não seremos abalados. Presta atenção em algo. O pacto da traição já tinha sido feito.
Jesus vai fazer a ceia. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ceia fala de aliança. Ceia fala de um nível de intimidade muito grande. Tanto é que a ceia é feita num lugar secreto. Jesus não queria que ninguém soubesse onde era a ceia, até porque ele sabia que ele já estava correndo o risco de ser preso. Ele omite isso até dos discípulos. Ele deixa até o momento final, ao ponto que ele fala assim: aonde um homem entrar com um cântaro de água ali, vocês preparam a mesa. Posso falar? Tem coisa que nem seu discípulo tem que saber. Tem que saber só na hora certa. Que hora? Quando já está tudo pronto. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem é o Judas. Jesus sabia, mas às vezes a gente não sabe. Então tem hora que é melhor você resguardar e proteger isso antes que alguém atrapalhe, antes que alguém se intrometa, antes que alguém queime o seu filme, te difame, te calunie. Jesus vai para a ceia, só que na hora que ele pega o pão, ele olha para a cara de Judas. Aí ele falou assim: não, eu morro para todo mundo, eu vou na cruz para todo mundo, eu vou derramar meu sangue para todo mundo, mas para traidor não. Eu sei que é pesada essa conversa, mas só teve uma coisa que fez Lúcifer cair do céu: traiu o próprio Deus. Por isso que no divórcio, no casamento, a única forma que Deus encontra para você sair livre de um casamento é quando tem trair, porque nem Deus soube lidar com isso. Eu sei que o teólogo vai dizer assim: Deus não soube lidar, é forma de expressão ignorante. Jumento. Estou sem paciência com esse povo. Então vê que existe algo que no mundo espiritual Deus leva muito a sério. Quando você viola, quebra a confiança que alguém te deu. Isso dói. Pode se tornar danos irreparáveis. Talvez vai ser anos de terapia e não vai resolver. Talvez vai ser anos congregando, ouvindo um pastor e não vai resolver. Porque defrauda uma área no ser chamado confiança, e agora ele fica inseguro, instável, desconfiado, consequentemente se torna ciumento, possessivo e controlador. Mas tudo vem de uma ferida chamada rejeição, traição, mentira, porque foi defraudado. Jesus pega o pedaço de pão, antes dele dizer: este é o meu corpo que é dado por vós, antes dele liberar um destino para aquele pão, ele vai primeiro liberar alguém da mesa dele. Porque toda vez que Deus for liberar destino, primeiro ele tira os traidores. Vou falar de novo. Todas as vezes que Deus estiver para fazer algo na sua vida, Ele vai liberar aqueles que já não estão em acordo, já não estão em concordância, aqueles que já estão com outra visão. Deus primeiro limpa para depois te entregar. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Tem uns negócios que é muito doido. Não é construir a arca, sim ou não? Sim ou não? Construir a arca, sim ou não? Hello Brasil, tem alguém comigo? Dorme não, filho, tu que é lei. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tinha muito tempo que eu não fazia, né? Muito tempo. Eu vi 2 dormindo, por isso que eu fiz. Estou terminando, irmão, calma. Aí o Noé construiu a arca. O engraçado é que eu imagino que os amigos dele não participou de nada. Ficava lá no barzinho. Na minha época era cachibox, raça negra. Eu gostava de ouvir roupa nova. Vai pra você ver que eu gosto de velho, de antigo. Se você gosta de roupa nova, você já é antigo, tá? Você já tá passado também, viu? Pensa, que clima, que ambiente, que fim de noite, meu Jesus vai livrando. Aí de repente botava Racionais. Aí quando entrava o Racionais, irmão, aí já as legião vinha. Aí acabou.
Não é tal de nego drama, vida louca, não sei o quê. Aí esquece, irmão. Aí eu já estava para lá de Bagdá, para lá do Irã. Sangue de Jesus tem poder. Sai. Seu espírito não pega mais não, irmão. Presta atenção. Tem gente que nunca acredita nos seus projetos, atrapalha seus projetos, fala mal dos seus projetos. Mas tem gente que na hora que der certo tem que entrar. Faz assim para ele, faz assim. Você é para lá. Aí sabe o que eu acho fascinante na Bíblia, fascinante na palavra de Deus? Eu queria entender como é que Deus fez isso. Porque vai dizer que quando Noé entrou na arca com a sua família, eles foram o último a entrar. Primeiro entrou os animais tudo, sim ou não? Quando Noé entra na arca com a sua família, a Bíblia vai dizer assim: e Deus fechou a porta. Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Porque Deus sabia que Noé era tão bonzinho, Deus sabia que Noé era tão gentil, tão educado, tão generoso, tão bondoso, que se ele olhasse e visse um amigo passando: ô Noé, o que você está arrumando? Vai chover, vai, vem meu filho, entra. Ele ia botar a gente para dentro que nunca ajudou ele. Então tem hora que Deus só coloca a gente no projeto e logo fecha a porta. Porque senão você vai trazer gente que nunca acreditou. Senão vai trazer gente que fica contaminando os outros, fazendo os outros acreditar também. Porque essas pragas, além deles desacreditar, eles fazem o outro que acredita desacreditar. Tem alguém entendendo? Ele já é pessimista por natureza, ele já é vitimista por natureza, ele já é desanimado por natureza, ele já é derrotado de natureza. Aí sabe qual é o problema? Que ele começa a falar de todos os problemas, mas ele nunca traz uma solução. Que Deus me livre desse povo. Se tem um desafio gigantesco, o cara só fica falando assim: mas é difícil, não, vai dar errado, não, mas é porque o problema, mas é porque o governo, não, mas é porque a guerra, mas é porque o petróleo. Eu não quero saber, não, eu quero saber do que Deus falou. Não se assuste se Deus começar a tirar algumas pessoas do seu projeto. É Deus dizendo assim: eles não, por quê? Porque não acreditaram, porque não investiram, porque não participaram. E pior, porque eles podem te trair no seu futuro. E como Deus quer te preservar, como Deus quer preservar o propósito, como Deus quer resguardar o que você carrega, muitas vezes Ele não deixa isso acontecer. Porque nem todo mundo tem a inteligência emocional de Jesus. Nem todo mundo está preparado para lidar isso como Jesus. Tem alguém pegando essa palavra? Rebaracia candarabas. Jesus pega um pedaço de pão molhado, dá na mão de Judas. Aí Judas pensou, né? Tô com moral, deu para mim um pedaço. Na hora que ele fez assim, ó, ele não pegou o código. Jesus falou só para João. Se você ler os 4 evangelhos, Jesus falou só para João. Porque se fala para Pedro, todo mundo ia ficar sabendo. Não me conta nada, eu não sou baú. Eu conto na internet. Pedro ficou de lá da mesa. João, quem é? João. Pedro pergunta a ele. João. Pedro, qual é, João? Tá tirando? João. Você é bocão. Você é bocão. Só que Jesus já tinha passado o código espiritual. João, para aquele que eu dei um pedaço de pão molhado, esse é o traidor. Toma, Judas. Quando ele morde o pedaço de pão, o diabo entra nele. Quem entra? Que todo traidor anda de mão dada com o diabo. Desculpa aí. Todo traidor, ele está sendo visitado por um demônio. E Jesus olha, não sei se foi para Judas, se foi para o diabo, mas acho que foi para os dois, e liberou uma sentença: o que você tem para fazer, faça de. O que você tem para fazer, faça de. Sabe por que Davi caiu com Betseba? Porque o que ele tinha que fazer, ele não fez. Interromper aquele olhar. Tem coisa que não te interrompe hoje, que se você não interrompe hoje, te faz cair amanhã.
O texto vai dizer em 1 Samuel assim, ó: e no tempo dos reis irem à guerra, ficou Davi em casa. Qual era o tempo? Fala, dos reis irem à guerra. Aonde Davi ficou? Ele não era rei? Estava fugindo do propósito. Comodismo é um perigo para traição. Se ele está na guerra, está protegido. Alguém entendeu? Pastor, me explica mais. A guerra na vida de um homem de Deus é refúgio e livramento. Vou falar de novo. Guerra na vida de um homem e de uma mulher de Deus é refúgio e livramento. Talvez você não entendeu porque o tamanho da guerra. Porque guerra, só quem envia é rei. Deixa eu falar algo para você. O tamanho da sua guerra revela o tamanho do palácio, o tamanho do governo, o tamanho da autoridade, o tamanho do poder, o tamanho da relevância. O tamanho da sua guerra revela o tamanho da sua grandeza. Eu não sei se você entendeu. No tempo dos reis irem à guerra, você não vai ficar em casa igual Davi. Você não vai ficar de braços cruzados chorando. Não! No tempo de você ir para cima, você vai para cima. No tempo de você enfrentar o problema, você vai enfrentar o problema. Por quê, pastor? Porque enquanto eu estou na guerra, Deus está guardando a minha casa. Enquanto eu estou na guerra, Deus está dando livramento para minha família. Enquanto eu estou na guerra, Deus está protegendo minha filha. Enquanto eu estou na guerra, Deus está enviando provisão. Enquanto eu estou na guerra, Deus está me dando sabedoria e estratégia. Enquanto eu estou na guerra, meus inimigos estão tendo que bater em retirada. Enquanto eu estou na guerra, eu estou mandando um recado pro meu adversário. Não vem não que eu estou pronto. Não vem não que eu estou vivo. Meu filho, se levanta dessa cadeira. Só você que não vai mais fugir de guerra. Porque você foi ungido. Ungido como o quê? Como rei, como sacerdote, nação santa, povo eleito. Eu não sei se você está entendendo, mas o tamanho da sua guerra hoje revela o tamanho do teu propósito. E o nosso Deus é mais forte, e tudo Ele pode. Mais alto nome não há, e mais alto nome não há. Jesus é grandioso, e tudo Ele pode. Diga, confiando em nosso Deus, diga. E confiando em nosso Deus. Cante, boas jovens. Em seu eterno amor. Diga, e não seremos abalados. Não seremos abalados. Diga com fé, vai. Não seremos abalados. E não seremos abalados. E não seremos abalados. E não seremos abalados. Não seremos abalados. Deixa eu terminar essa palavra. Termina agora. Só presta atenção nisso. Quando Jesus dá o pão e fala o que você tem para fazer, faz depressa, ele estava dizendo de uma outra forma. Pastor, o que ele queria dizer? Eu vou encerrar logo aquilo que não tem futuro. Porque a gente não tem que dar acesso para quem não está conosco no nosso destino. Judas já estava desligado do plano. Judas já tinha vendido Jesus. Ele não vendeu Jesus depois, ele já tinha vendido. Ele foi para a mesa com Jesus já vendido. Então Jesus sabia, Judas já está fora do plano. Então já que ele está fora do plano, Judas, o que você tem para fazer, faça. Quanto mais tempo você demorar para liberar o traidor, mais ferida ele te causa. Pegou, meu pastor?